hoje tem espetáculo de qualidade e gratuito no Teatro Municipal de Itajaí. A apresentação fica por conta de corais e também da Orquestra Sinfônica de Florianópolis. Quem traz mais informações pra gente é o repórter Carlos Maganin. Boa tarde, Maganin. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Hoje, a partir das 9 horas da noite, aqui no Teatro Municipal de Itajaí, acontece um grande espetáculo que vai reunir cerca de 70 cantores e 40 músicos da Banda Filarmônica de Florianópolis. Entre as obras que serão apresentadas aqui, Mozart, Beethoven, Verdi e outros grandes clássicos da música erudita. A partir das 9 horas da noite, a entrada é gratuita e toda a comunidade de Itajaí está sendo convidada. Lembrando que o espaço é para 505 lugares. Portanto, se você gosta da boa música e também quer acompanhar a Orquestra Filarmônica de Florianópolis, antecipe-se, chegue cedo ao teatro e acompanhe grandes obras de grandes compositores. Voltamos aos estúdios do MCA Notícias. Com você, Luciana Leão. Obrigada pelas informações, Maganin. Lembrando então que o espetáculo é gratuito e começa a partir das 9 horas da noite no Teatro Municipal de Itajaí. E agora chegou o momento do nosso quadro Dicas do Consultor. E aqui comigo nos estúdios do MCA Notícias, Maurício Cole. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Boa tarde, Luciana. Então, hoje o tema é realmente bastante preocupante para quem tem empresa, né? Como captar e conseguir manter os talentos dentro de uma unidade empresarial? Olha, é um tema bem importante. Problema de inúmeras empresas hoje no Brasil, também mundial, porque a questão do talento, a questão de como eu montar um time, como eu preparar uma empresa no sentido de pessoas, equipes, né? Como isso gerar rentabilidade e buscar o autodesenvolvimento dela através realmente da sinergia das pessoas, né? E o que é essa captação e seleção de talentos para a empresa? Esse é o moderno paradigma que a gente falava em recrutamento e seleção. Hoje a gente fala da captação e realmente o recrutamento era antigo, hoje a gente chama de captação e seleção de talentos, que ele é uma forma nova e a gente fala como ele tem que ser totalmente voltada ao contínuo a captação dos talentos no mercado. Não é somente quando um dia falta uma pessoa, tu vai correr atrás de buscar, mas é sempre você estar antenado, montando os currículos, né? O banco de dados da sua empresa atualizados e sempre estar correndo atrás dessas pessoas que podem ser um talento dentro da empresa. E aí quais seriam os primeiros passos para a equipe conseguir montar realmente uma equipe de alto nível, né? De alto padrão? Eu, Luciano, escrevi no livro, numa coautoria minha, eu falo sobre isso, como captar, como selecionar, como buscar esse talento no mercado. Porque currículos a gente recebe a toda hora, a todo momento. Como identificar, né? É na entrevista, é já na análise do currículo, como é que isso pode acontecer? É importante assim, ó, a forma de captação, né? Ela tem diversas formas, né? Você vê, existe a captação interna, existe a captação externa. A captação externa é que eu vou receber um currículo, receber uma indicação, aí existem os processos normais, que é a leitura do currículo, a leitura do histórico, a leitura do entendimento da empresa, da oportunidade que existe. Daí existem alguns passos normais que empresas para empresas diferem um pouco. Umas vão dar entrevista, outros vão fazer uma análise criteriosa para depois os processos de entrevistas. Pessoal, entrevista coletiva, dinâmicas de grupo, formas de atuar que podem melhorar realmente a forma de selecionar, de diminuir a questão da rotatividade, né? Importante, mas o que eu preciso fazer primeiramente? Primeiramente, nós temos que quebrar esses paradigmas. Paradigmas dizem assim, que a minha empresa é a melhor do mundo, você está hoje apto a trabalhar na melhor empresa do mundo, e você conta um monte, às vezes, de mentiras da tua empresa, que não é assim que acontece. E daí a pessoa se enche, né? Ela diz assim, poxa, é isso que eu quero, esse é meu sonho, esperava tanto isso para ter essa oportunidade. Quando ela é realmente efetivada e vê que não é isso que mostra-se, que mostrou-se na entrevista. Então, primeiramente, isso, a gente fala como profissional, como gestor de pessoas, fale a verdade. Se você tem dificuldade, porque a tua empresa ela não é muito diferente das outras empresas.
Só muda o ramo, muda o CNPJ, o endereço, às vezes a estrutura e o porte. Mas os problemas geralmente são os mesmos. Sim. Há o alto nível, existe o baixo nível de problema, de complexidade. Mas o que a gente fala é conte a verdade. Primeira coisa, a dificuldade da empresa, como o cenário todo, você tem que contar, especificar bem isso e detalhar a oportunidade que existe hoje dentro da empresa, mostrando ali o perfil da vaga, o que você espera do ocupante da vaga e com os detalhamentos do decorrer do processo de captação e seleção, você vai dizendo se apto ou não apto ou passa para a próxima etapa. E para montar uma equipe dentro de uma empresa não é da noite para o dia, né? Isso pode levar aí quanto tempo? Olha, da noite para o dia pode ser o sonho, né? Você teve um sonho à noite, pode ser da noite para o dia para montar uma equipe, que é maravilhoso. E a gente sempre faz uma analogia entre times, né? Ou esportes, que diz para montar uma equipe você leva muito tempo. Porque o que acontece? A gente está dizendo em um autodesenvolvimento, alta sinergia entre as pessoas e que você busca o melhor resultado para a organização como para as pessoas. Então isso leva um tempo. Luciano, às vezes pode levar um ano, às vezes pode levar mais, porque pessoas são diferentes uma das outras, né? Existem pessoas vivendo em estações diferentes, pessoas que convivem diferente umas das outras. E a realidade da família, do seu passado, das crenças são diferentes. Então, isso, se falar bem a verdade, isso leva um bom tempo para você ter o melhor resultado da equipe. É aquela história de a equipe, ela anda, ela consegue caminhar objetivando os seus objetivos como pessoa, como equipe e como organização. E quais os 3 pilares de pessoas dentro de uma organização? Atrair, né, que a gente fala, atraio, eu desenvolvo e eu faço a questão da continuação, né, a monitoração e a continuidade do talento. Então, eu preciso atrair os talentos, eu preciso desenvolver os talentos e eu preciso realmente monitorar para que não haja rotatividade dos talentos dentro da empresa. Isso. E aí, o que mais atrai os talentos para a organização? Você até trouxe um quadro aí que vai nos ajudar a ilustrar melhor. Exatamente. Põe ali, ó, eu selecionei realmente alguns desafios para as empresas, como também para os talentos. O que ele busca, né? Novos desafios. Os talentos, né, as pessoas que estão buscando o mercado, eles estão bem criteriosos, viu, Luciana? Porque assim, a gente vê ali o índice de turnover, que é a rotatividade. Não se estranhe hoje o recrutador, o gestor, o dono da empresa, se a pessoa diz assim, tem muito saída aqui da empresa, existe muita rotatividade, porque é o índice que ele olha para ver se a empresa realmente ela permanece o tempo mínimo, porque daqui a pouco você pode dizer assim, estou numa empresa boa, mas o índice é enorme de rotatividade e a pessoa ela não quer manchar a sua carteira de trabalho, nem sua experiência. Outro, plano de carreira, isso aí, se a empresa não tem, ela pode dizer assim, ó, estou em desenvolvimento, estou indo nesse padrão. E se você não tem, procure um especialista, porque parece que é uma coisa do outro mundo, mas é uma coisa simples de se fazer, tá? Uma simples detalhe. Clima organizacional, uma das coisas que mais tem demissão é o clima organizacional. É aquela história que você pode até ganhar bem, mas você vê que tem uma dificuldade dentro da empresa, as pessoas não te gostam da tua presença, te boicotam, elas querem ver realmente aquele ditado, querem a tua cabeça. Então, isso favorece bons salários, bônus e benefícios. Isso envolve a questão da remuneração, né? E aí, por onde começar então, Maurício? Olha, a gente fala, primeiramente, Luciana, o que é bom, precisamos para ter tudo isso aí? Precisa ter um bom treinador. O treinador é o bom gestor, porque se você de repente tiver na tua empresa boas pessoas e tiver um treinador ruim, ele vai ter uma que é desvio de conduta, vai ter os princípios que não são éticos, existem valores que não vão conseguir, vai ter dificuldade, não vai ser compatível com o talento e nem às vezes com a organização. Então, primeiramente, o dono da empresa, ele precisa ter um cuidado especial do que ele está colocando ali como o gestor, a pessoa que vai cuidar. Um caso bem simples, o bom vendedor, ele é vendedor, trabalha bem com o cliente. Aí a empresa resolve promovê-lo a supervisor ou gerente de vendas. Aí onde é que às vezes mora o perigo que você estraga tanto a carreira dele como vendedor, como estraga os outros vendedores. Porque antes ele não sabe trabalhar com pessoas, mas por vender, pelo fato tecnicamente de ele vender bem, não significa que ele vai trabalhar com pessoas da forma boa. Aí o que acontece? Compromete o resultado de toda a organização.
Contamina toda uma organização. E você perde você perde mais vendedores. Por causa de uma má colocação. Uma má colocação. Ele está bem lá? Tem perfil adequado? Aí vai do gestor atual, o dono da empresa, ver. Essa pessoa sabe lidar com dificuldades, sabe lidar com pressão, tem resiliência e, principalmente, ela ama as pessoas, porque se não for esse fato, pode ter certeza, vai ser um fiasco, realmente. E Maurício, para finalizar, existe um meio de buscar talentos no mercado, né, externo, a custo zero? A custo zero, porque hoje tem as redes sociais, Luciana. Aí você diz assim, como as redes sociais? O LinkedIn é uma forma de buscar, é uma das maiores redes sociais profissionais que os próprios recrutadores, os headhunters estão de olho nessa rede, dizendo assim, poxa, eu achei interessante o currículo, porque existem alguns filtros, empresas contratam um banco de dados que o LinkedIn fornece. Lá você cadastra, não é à toa que você está cadastrando lá. Então, naquela oportunidade, na tua profissão, na proficiência sua, existe ali atribuições, cargos que vão te subindo. E você é destaque para um recrutador ficar de olho. Aí dentro disso, não é só isso. Aí você tem que ver as tuas postagens, os grupos que seguem. Isso no caso do LinkedIn. No Facebook tem muita gente entrando lá e dizendo assim, eu quero conhecer o Morris. Então, Morris Cole, quero conhecer. Daí lá você tem um perfil, lá tem as minhas postagens, lá o que realmente os meus valores. Se daqui a pouco lá tem problemas com ordem social, com questão de realmente de racismo ou outros problemas, a empresa diz assim, realmente isso aqui é um pensamento dele, é uma rede voluntária, né, que você pode ter acesso gratuito, então significa que se ele tem a ferramenta e ele está postando isso, a empresa não compactua isso, beleza, deixa de lado. O Twitter também é uma outra forma. Então são várias formas, Luciana, de você ter, não é só simplesmente ter um banco de dados, ou mandar um anúncio, mas você tem formas hoje gratuitas e muito bem atuais, usando por grandes companhias, pequenas companhias também. Bacana, Maurício. Muito obrigada por mais essa sua participação aqui com a gente no quadro Dicas do Consultor. Semana que vem tem mais. Tem mais e ficamos à disposição a você, gestor, a você, líder, e a você, colaborador, mandar sua pergunta no ar, para que a gente possa realmente responder via e-mail ou mesmo no ar aqui na MCA Notícias. Né? Legal. Muito obrigada, Maurício. Então, até semana que vem. E agora vamos saber a previsão do tempo para as próximas horas em todo o estado. A quinta-feira promete ser de sol entre nuvens, com temperaturas em torno dos 30 graus hoje à tarde. Nessa quinta-feira, a umidade do mar diminui e faz com que haja menos chance de chuva. Quanto às temperaturas em Itajaí e região, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 27 graus. E a semana termina assim, com poucas nuvens e com sol em boa parte do estado. Quanto às temperaturas para esta sexta-feira, a mínima prevista é de 19 graus. Nas outras regiões catarinenses, final de semana ensolarado e com temperaturas amenas. Em Chapecó, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 31 graus. Em Lages, sobem as temperaturas na Serra Catarinense, mínima prevista de 19 e máxima de 26 graus para essa quinta-feira. E o desmatamento da Amazônia brasileira caiu 18% em um ano, com 4.848 quilômetros quadrados de florestas derrubadas, a segunda menor cifra da história, segundo dados oficiais do governo. A queda vem depois de um aumento no período entre 2012 e 2013. O desmatamento na maior floresta tropical do planeta alcançou seu menor nível histórico no período entre 2011 e 2012, quando 4.571 quilômetros quadrados foram derrubados. A medição foi feita na Amazônia Legal, parte da floresta situada em 9 estados do território brasileiro, pelo sistema PRODES de imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os períodos abrangem de agosto de 2013 até julho deste ano. Recentemente, a ONG Instituto Amazon divulgou que entre outubro de 2013 e o mesmo mês deste ano, o desmatamento teria aumentado 467%. O período é diferente do medido pelo INPE.
O estrategista sênior em temas amazônicos do Greenpeace, Paulo Adário, afirmou que os números são uma boa notícia, mas disse que a área desmatada ainda é gigantesca e que a organização só vai comemorar quando se chegar a zero. Os números vêm em uma boa hora para o governo a 5 dias do início da Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas em Lima. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com as notícias do esporte. Até já!